quando ele estava num momento difícil, que é a lesão, né? O Flamengo, entre aspas, duvidou dele, ok? Por quê? Sim. Se não duvidasse, teria feito uma proposta de renovação de contrato logo lá. E assim, e é um momento que o Mas cara... é legítimo duvidar? Aí é gestão de risco. Aí é gestão de risco. Gestão de risco? É, tu bota na balança. Caramba. Tu bota na balança. Você precisa saber de Eu quem não você vou duvida. fazer a proposta porque ele pode não voltar em alto nível? Ok, então não vou. Daí fala, pô, mas e se ele voltar? Aí a gente corre o risco de estar livre no final do ano. Mas ele Então, tem assim, serviços prestados, né, sim, Braz? então, Não é o Kennedy, por isso que eu falo, por exemplo, que e tava o lá. jogador leva isso em consideração, Edu. É lógico. E para analisar o Bruno Henrique, a gente tem que analisar uma série de fatores, acho. Primeiro, E acho que tem não está mais proteção. na mão do Flamengo. Está na mão do Bruno Henrique. De alguma forma, tá na mão do Flamengo se cobrir. Ó, eles estão não, oferecendo mas agora, agora oferecendo tá três. Mas quem disse que o Bruno não aceita se cobrir? A decisão é do Bruno. O Flamengo não tem poder contratual, mas nenhum sobre Mas ele. será que pela relação com o Flamengo, se o Flamengo pelo menos empatar e o Bruno não fica? Tá, mas por decisão de quem? Por decisão dele. Do Bruno? Sim, Então- dele. Então, Será tá que ele na não tem mão do Bruno. esse apreço também pelo Por isso Flamengo? por isso tá na mão do Bruno. Eu não tô dizendo que ele não vai renovar, mas tá na mão do Bruno. Tá. O Flamengo não tem muito o que fazer. Que A não ser vida fazer boa, hein? uma proposta Ele boa. pode pedir o que Você quiser. não quer um que é diferente do entre Flamengo Pedro. e Palmeiras Pedro, quando o também, Pedro né? cita, Assim, ele tinha contrato. eles fizeram uma gestão de risco e resolveram deixar entrar nessa janela de 6 meses. E aí, cara, brecha, é bem complicado, porque a questão de fazer proposta, não é, pra mim também, eu concordo, não é leilão. Não é leilão. O Palmeiras viu, e assim, e no Flamengo provavelmente tem uma questão assim, pro Flamengo, pra dar luvas e dar um valor a mais, o Flamengo tá dizendo, pô, mas o jogador é nosso e a gente vai ter que pagar por ele. Recomprar, né? O recomprar, eles querem uma recompra. Na visão do Palmeiras, não. Gustavo quer. É um jogador Quem que é o empresário que do tá Bruno livre Henrique? e a gente vai trazer ele. Então, assim, é uma situação delicada, cara. E assim, vai depender única e exclusivamente do Bruno Henrique. Só uma situação que eu concordo com o Praz. Porque se você tem um planejamento muito claro, você sabe quais são os pilares do seu grupo. Você hoje tem uma discussão também de renovação do Gabigol. Só que a discussão de renovação do Gabriel, você não está com o Pires na mão e você não está em risco. Porque você está negociando a extensão de um contrato que acaba no final do ano que vem. Sim. O do Bruno, quando você tinha ali, se você tinha dúvida, você tem mecanismos. Ô, Bruno, olha aqui, eu estou te dando um ano e dependendo no final do ano eu renegocio e amplio esse vínculo. Vamos ver como é que você vai voltar. Cara, você fez uma gestão de risco, ou você não fez essa gestão de risco, você abriu mão, cara. E o jogador mesmo, você se tá ficou machucado, vulnerável. entrando em último ano de contrato, ele fica coisa. suscetível, ele tá muito mais propenso a aceitar uma E eu abordagem dessa. acho que isso é você sentar e conversar. O Bruno já teve pelo menos 2 situações de gravidade extrema de lesão e ele responde bem. O Bruno é um cavalo em campo. Aí você pega o seu departamento e fala, como é que está sendo a resposta dele? E se eu der mais um ano, você acha que é plausível? Você acha que me coloca em risco? Eu dou mais um ano e final do ano agora, meio do ano que vem, eu sento para ampliar para mais 2, que ele quer ter. Cara, tudo isso é conversado. Não dá para chegar agora, porque isso é muito fácil também, eu não gosto não. Não dá para chegar agora e você colocar o cara como vilão, É, isso o que eu ia empresário contar. Bruno? colocar É. leilão. Não, mas pode ser que... Cara, você tem... o cenário nem fica o clube se não renovar Não, com mas o ele. prazo que o Não, Pedro é tocou uma é relação- interessante, porque é o seguinte, vai chegar uma hora na reunião que o diretor ele esticou a corda ao máximo, o Flamengo não vai avançar, e eu tenho certeza, como o Flamengo faria e outros clubes fariam, vai apelar pelo sentimentalismo. Bruno Henrique, ele não abre mão dos 3 anos de contrato, o Flamengo não quer dar os 3 anos de contrato. O impasse é esse. O Flamengo aceita dar 2 anos de contrato e o Bruno Henrique pede 3. É isso. No resumo da ópera, é isso. Verê, blá, blá, blá. É isso. Não tem nem discussão, não tem resenha, não tem acerto de base salarial, não tem nada. Não tem encaminhamento de renovação, não tem nada. Tem ainda uma negociação. O Flamengo quer dar 2 anos, o Bruno Henrique pede 3 anos. E por que o Bruno Henrique pede 3? Eu já falei e volto a repetir. Porque outros clubes, não só do Brasil, ofereceram para ele 3 anos de contrato. E o Bruno Henrique entende que é o último bom contrato da carreira dele e ele quer 3 anos para poder encerrar a carreira dele no Flamengo. Sobre o Bruno Henrique, é isso. Não tem mais blá blá blá, não tem mais resenha. É sem enrolação para vocês. Tem aí, né, agora uma informação também que é importante pro torcedor rubro-negro do Flamengo, mas que também é importante pro torcedor do Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras, tá, já deixou claro, a gente já trouxe isso várias vezes aqui, já sinalizou aos empresários do Bruno Henrique isso há um bom tempo, mas já deixou claro que quer o Bruno Henrique e um contrato de 3 anos, tá? Eu já tinha falado isso aqui também.
O Flamengo está negociando, parece que o Bruno Henrique quer ficar no Flamengo, já está negociando um salário menor do que ele tinha pedido, mas que não abre mão de 3 anos de contrato. Ou seja, vai haver uma disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo Bruno Henrique, e o Flamengo, pelo jeito, vai fazer loucuras para continuar com o Bruno Henrique. A minha opinião, 3 anos de contrato eu acho muito, mas perder o Bruno Henrique pro Palmeiras, pro Flamengo é muito delicado, porque você perde o seu principal nome e ainda para um rival direto na briga por tudo quanto é título. O empresário do Bruno Henrique está sendo muito malandro. Sim. Muito. Ele sabe que é o último contrato da carreira do Bruno Henrique. Contrato alto, pelo menos. Sim. É o último. E aí ele vai forçar essa barra, o que ele mais queria. E outra coisa, por mais que o Palmeiras não quisesse, passou a querer. Sim. Tipo, vamos ferrar a vida do Flamengo. E pro cliente é isso, dele... vamos fazer o Flamengo torrar dinheiro. E o empresário, se conseguir um contrato de 3 anos pro Bruno Henrique, ele faz um ótimo trabalho. Ele tem que pensar no interesse do Bruno Henrique. Se ele arrumar um contrato de 3 anos para um jogador já com mais de 30, que teve lesão no joelho, com ótimo salário por 3 anos garantido, ele vai cumprir muito bem a função dele. E para o Palmeiras seria uma grande contratação. Seria. Pelo menos a curto prazo seria. Isso, exatamente. Imagino que o Tite queira contar com o Bruno Henrique para os planos do ano que vem do Flamengo. Só que o Palmeiras resolveu entrar no mercado, jogar os números muito de perto para o Bruno Henrique. E ele tem uma proposta longeva, que é o que ele quer, de vários anos de contrato. E agora, Capela? Vou falar sobre o Bruno Henrique porque, de fato, é um casamento que pode acontecer. Agora, quem deve chorar de alegria mesmo, Renata, é o palmeirense caso o Bruno Henrique chegue. Ó, eu vou trazer informação rapidamente mais uma vez. Denis Ricardo, o empresário do Bruno Henrique, tentei falar com ele, ele não quer conceder nenhuma entrevista nesse momento, afinal de contas a negociação está em andamento para fazer o resumo do resumo do resumo. O Bruno Henrique, é informação, não abre mão de 3 anos de contrato. Faz 33 anos, o dia 30 de dezembro, certo? O Flamengo quer se precaver, não gostaria de oferecer 3 anos de contrato, porque muitas vezes o cara vai com a barriga cheia, já ganhou tudo, senta no contrato, salário é alto, tem que reajustar. Então o Palmeiras, sim, esse está à disposição para colocar 3 ou a informação que temos, ou até 4 anos de vínculo para o Bruno Henrique, chegando no teto. E não seria nenhum absurdo se o Palmeiras colocasse na mesa, de fato, uma proposta de 4 anos. Por quê? Porque conseguiria diluir ainda mais as luvas de contrato que vai colocar à mercê do jogador. O Tite não abre mão do Bruno Henrique também. Está negociando. A tendência, se eu tivesse que falar hoje, é de uma renovação com o Flamengo, justamente pela influência do Tite, a moral que ele vai dar, a sequência entre os titulares, aquela coisa toda. Mas não se assustem se o Palmeiras for muito agressivo, porque falamos aqui do Aníbal Moreno, falamos do De La Cruz, de outros jogadores que o Palmeiras está monitorando, mas o foco principal para 2024 é sim a contratação do Bruno Henrique. Então o Palmeiras, que não gosta de fazer muita loucura financeira, se abrir de fato a carteira para contratar esse jogador, não se assuste aí, torcedor palmeirense, viu, Renata? Galera, vamos falar do assunto principal do vídeo agora, Bruno Henrique. Vamos lá. No vídeo de ontem eu falei para vocês, dei o papo reto, qual é o problema do Flamengo em relação à renovação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele pede 3 anos. O Flamengo oferece 2 anos. E quando eu digo 2 anos, são 2 anos direto. Não é 1 ano mais 1 ano, não. O Flamengo fala para ele, Bruno Henrique, a gente aceita pagar 2 anos de contrato para você. O Bruno Henrique vira para o Flamengo e fala, não, Flamengo, eu quero 3 anos. Mas por que você quer 3 anos, Bruno Henrique? Porque outros clubes já me ofereceram, como o Palmeiras. Beleza. O Palmeiras é um clube que quer o Bruno Henrique. Isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, quando entrou no período de pré-contrato, que o Bruno Henrique pode assinar um pré-contrato, está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça, eu falei aqui, o Palmeiras, de maneira estratégica, vai chegar no Bruno Henrique e vai falar o seguinte, Bruno Henrique, a gente te oferece isso aqui. Mesmo sabendo que o Bruno Henrique, ele vai dar prioridade ao Flamengo. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo. Mas o Palmeiras, ao fazer isso, ele, entre aspas, atrapalha a vida do Flamengo. Porque ele força o Flamengo a gastar mais na renovação com o Bruno Henrique. E isso fica ainda mais claro quando hoje, dia 17 de outubro, o Palmeiras vai lá e aumenta a proposta para o Bruno Henrique. E quando aumenta a proposta, dá para ele, oferece para ele 4 anos de contrato. Estamos falando de um jogador de 33 anos.
ele faria o último baita contrato da carreira dele em um clube grande do futebol brasileiro. Ele não tem o desejo de sair do Brasil, ele não quer jogar no exterior, tanto é que o Olympiacos veio atrás dele, o Olympiacos da Grécia veio atrás dele e falou, não, eu quero continuar aqui. O Bruno Henrique quer continuar no Flamengo e eu falo para vocês, o Palmeiras pode oferecer o que for, o Flamengo vai renovar o contrato dele. Vai ser difícil? Vai. Vai ser mais caro? Vai. Mas o Rodolfo Landim já avisou aos seus aliados, eu não quero ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras.